Número 3. Criar novos mercados. Pois bem, se você entende que aquela tendência funciona para você, você tem alguma dúvida do que você precisa fazer a seguir? Não. Você tem recursos como fazer. Você tem ferramentas. Você tem capacidade. Você tem conhecimento intelectual científico sobre. Quando eu falo conhecimento intelectual, eu quero dar ênfase. Pode gerar até uma redundância para quem ouve, mas porque muitas vezes o conhecimento não basta você ler um livro. Eu vejo muitas pessoas se enganando com isso. E veja bem que, a depender da pessoa, de ser uma pessoa esforçada em compreender o todo, é diferente daquela que não sabe nada e através de um livro vai achar que vai atingir aquela maestria. São coisas diferentes que estão ocorrendo aqui. Veja que uma pessoa já tem uma experiência de mercado, vamos dizer que ela não tem conhecimento acadêmico, mas ela passou 10, 15 anos atuando no mercado. E aí ela vai ler um livro e eureka. Não é eureka, ela tem 15 anos de mercado. A gente não está falando de 5 minutos, ela não está falando que ela... não, aprender marketing é fácil. Não é trivial dessa forma. Você pode entender superficialmente o que se trata o marketing. Agora, fazer eficientemente as estratégias não tem saída. Você tem que entender como é que funciona a teoria. E aí, o que acontece? A segunda pessoa, que é a grande maioria, são pessoas que nunca atuaram com marketing. É aquela pessoa daquela área em específico. Advogado, dentista, médico, professor. Qualquer área que não seja correlata, seja pertencente diretamente ao campo marketing, quer dizer, a pessoa está se formando em marketing, publicidade e propaganda, é uma coisa. Uma pessoa que está se formando em outra área e precisa desses recursos para poder divulgar o seu trabalho, trabalhar a sua reputação, elas se enquadram no segundo grupo dessa minha classificação em você entender sobre o básico. Porque você foi pela prática e agora sabe com o ensino científico. Essas pessoas não têm conhecimento da prática. Então, pensam assim, vou ler sobre esse autor aqui. Né? Seria a maior tendência você ir direto para o Philip Kotler, que é conhecido como o pai do marketing moderno. Se você estudar mais a fundo, e eu não digo só teoricamente, você vai perceber que ele é um dos pais do marketing moderno. Ele é considerado assim porque o marketing, ao longo do tempo, por muitos anos, se baseou em mercado de massa. Todo mundo queria o mesmo produto, a mesma cor, o mesmo tamanho. O que importava era a função do produto. E aí, em determinado momento, apareceu esse professor, esse especialista de marketing, e ele começou a falar que o marketing agora ele lida com impacto emocional. Mas não foi só o único que falou isso. Ele é apenas quase que unitarizado como um profissional que foi o único que falou isso. E aí você se baseia, Philip Kotler, os 4 P's, então eu sei de marketing. Não sabe. Seria quase uma audácia falar a mesma coisa que um advogado passa 4 anos, um médico passa 5 anos, né, estudando, e faz especialização, e faz residência, e faz estágio, e eu falar que simplesmente ao ver Grey's Anatomy, eu viro advogado, eu viro médico, ou eu vejo Suits, ou Good Wife, ou leio em ordem, e apenas por ver essas séries, pronto, eu já estou versado em advocacia. Isso é impossível. O que eu vou estar versado talvez seja em terminologias comuns à área e que serão uma base da base da base. E se eu entrar em contato, já vou ter a familiaridade. Aquela série falou aquilo e era realmente um termo científico. Então eu já tenho uma linha para pensar. Mas você não tem domínio de nada ainda. A mesma coisa acontece com o marketing. Aparentemente parece, ou essa é uma crença da maior parte das pessoas, que basta você ver alguma empresa fazendo marketing, você entende. Que parece que o marketing é visualizado como algo que pode ser enquadrado porque eu observei. Marketing é um campo de ciência de estratégia voltada para o mercado, onde você analisa o comportamento do consumidor e o comportamento do mercado em si. Claro, quando a gente fala mercado, a gente também está instituindo essa menção a pessoas. Mas o mercado ele também lida com logística, lida também com o produto, a percepção do público com o produto e todo o ritmo que acontece durante o período em que a sua empresa, o seu negócio está envolvida com vários setores, né? O marketing não é publicidade. Muita gente confunde que marketing e publicidade são a mesma coisa. Muita gente confunde que o marketing é que faz, cria.
E veja que existem diferenças, porque o marketing ele não cria, ele analisa mercados, situações, ele é um investigador que vai achar respostas para as questões. Por que isso acontece? Por que eu devo aplicar aqui o meu dinheiro? Por que eu devo ir para cá e não para cá? A publicidade é justamente o catalisador dessas ideias na forma concreta. Ah, mas eu não preciso saber nada disso, porque vai dar no mesmo. Não vai, porque quando a pessoa pula a etapa de saber que o marketing faz isso, ela normalmente faz o que todo mundo faz. Faz a ação primeiro, não sabe por que fez a ação, não sabe o que vai impactar, acha que vai dar certo porque a empresa favorita dele fez e deu certo para ela, mas a empresa favorita tem inúmeras pesquisas por centenas de vezes que ela fez, investimento, horas de vídeo, de observação, de anotar, ó, o cliente vira para a esquerda quando entra no supermercado. Ah, as pessoas que são mais velhas, direto vão na área de frios. As pessoas mais novas vão para a área de produtos sem agrotóxicos e sem conservantes. E você veja que isso não é apenas porque ela está observando, é porque ela está olhando e coordenando ações que fizeram aquelas pessoas terem aqueles movimentos. Isso são cruzamentos de dado daqui, cruzamento de dado daqui para chegar a uma conclusão. E você simplesmente acha que observar uma ação externa, você não sabe nem que no bastidor está acontecendo, você vai replicar a mesma coisa tendo o mesmo resultado, você obviamente vai ser frustrado daqui a pouco. Porque a gente não está falando de ações diretas. Estamos pensando primeiro, elaborando mentalmente como a ação vai ocorrer. E para você elaborar mentalmente, criar novos mercados, como a Disney fez alguns anos atrás, né? A Disney, por exemplo, ela era uma empresa apenas do quê? Criatividade. Depois, como é que eles fizeram isso? Eles conseguiram transformar os parques de diversões em uma divisão entre quem ia em parque de diversão e quem queria assistir musical. Então, quem era público da Broadway e quem era público dos parques de diversões. A Disney reinventou esse mercado. Mas por quê? Porque elas foram lá e testaram? Não, porque elas perceberam que as pessoas que gostavam daquele tipo de conteúdo que elas davam, gostavam também de musical. E a grande maioria das pessoas que iam no parque de diversões também gostava disso. E aqueles que gostavam disso também gostavam disso. Então eles aliaram esses dois e lançaram o mercado. Mas eles tiveram que fazer anos isso. Até parece que quando o primeiro parque da Disney foi lançado em 1951, as pessoas pensam que isso aconteceu assim. Foram anos e anos, meses e meses para pensar, esse parque agora vai ser o primeiro pivô do sucesso de uma marca chamada Disney. Eles simplesmente falaram assim, vamos alugar esse terreno aqui, vamos colocar uma coisa, vamos ver o que vai dar certo? Não. Quando você pensa assim, você pensa que marketing e publicidade é a mesma coisa, ignora um e vai direto do outro e sempre acha que propaganda é venda. Você ignora todas as forças que você precisa para ter o mesmo sucesso que o Amazon, que a Netflix, que o Disney, que a Marvel, que qualquer empresa que você tenha em mente tem sucesso. Lembre-se que o rio de dinheiros, a fortuna que eles gastam em marketing é absurdamente alto. A grande maioria de entretenimento, empresas de alimentos, empresa de cosméticos gastam rios de dinheiro em marketing. E não é de apenas divulgação, vou colocar em banner, não, rios de dinheiro porque ela pesquisa por que você compra perfume. Então, para criar um novo mercado, você precisa entender a base. E aí, se você sabe a base, você cria um novo mercado. Você consegue ver algo que os outros não veem. E lembre-se que essa é a diferença entre você sobreviver ou não no mercado. Número 4. Esse é o que se dá hoje, que é a superação de dificuldades em épocas de vacas magras. De vez em quando, vaca magra e vaca gorda acontece. No cenário do Brasil, isso não é insistente, mas acontece mais vezes do que o comum. E agora que a gente está passando por uma pandemia como o Covid, é óbvio que você deve pensar que, por causa do Covid, sua empresa levou na cabeça. Mas quando a gente monta uma empresa, a gente monta um negócio, a gente pensa em situações como essa, até absurdas. De uma pandemia que para o planeta, que evita de voos, que evita de fluxo. Agora você não vai poder mais contar com isso aqui. Agora você vai ter que contar com esse outro aqui. Quando você entende como funciona a estratégia de mercado, você já tem um plano para situações como essa. Cenários de guerra, cenários de invasão, cenários de opções que você parecia que tinha, agora não tem mais. E agora, como é que você supera isso?
Você só consegue superar a dificuldade, e aí eu tenho que fazer uma analogia com o nosso dia a dia, a gente só consegue atingir um objetivo como pular de paraquedas, fazer um exercício de progressão, ou seja, treinamento de sobrevivência, treinamento de condicionamento físico, ou seja, você quer manter a sua forma, você precisa ter conhecimento específico e básico. Para ter o específico tem que ter o básico, não adianta você ir direto no específico. Como, por exemplo, as pessoas que querem manter um condicionamento físico e seguem contas de fitness e apenas seguem a recomendação a partir dali, mas não entende por quê. Comer nesse horário e depois fazer exercício nesse horário e tomar banho e fazer tantas horas de aeróbica significa dizer que o seu corpo vai produzir tantos hormônios que vai ser positivo para você. Muitas pessoas apenas seguem o que a pessoa está dizendo. O certo seria você estudar biologicamente o que isso significa. Não precisa se formar em biologia, mas você precisa buscar respaldo científico porque aquilo é bom. Por que fazer tantas horas é bom? Será que isso vai causar um desgaste do tecido? E será que por você ter um metabolismo diferente da pessoa que está te dizendo aquilo, isso vai dar um outro resultado para você? Muitas pessoas falam, mas ela fez isso, mas em mim deu um outro resultado. Eu fiz exatamente o que ela falou. Porque possivelmente você deixou escapar alguma coisa. O mesmo acontece quando a gente lida com marketing. Muitas empresas, infelizmente, fecharam as portas durante o período de pandemia. Conta-se muitos fatores por ali. Posso dizer que um deles é que você não soube entender o que é marketing. Nesse caso, a responsabilidade é o seu conhecimento de não marketing. Por quê? Porque quando a gente monta qualquer estratégia, e eu sempre me baseio em estratégias como a de Sun Tzu, ele sempre avalia que você tem que saber superar seus pontos fracos sobre seus pontos fortes. Os seus pontos fracos são aquilo que, mesmo fora de uma situação crítica, você observa que existem. Então imagina se acontece uma situação crítica e você não identifica o que você não é bom. E você também não identifica o que é mal, vamos dizer assim. Você não tem uma boa eficiência. O que acontece? Muita empresa, quando deu problema de isolamento e as pessoas tiveram que ficar em lockdown, não tiveram tanta dificuldade, porque elas já tinham a internet para elas. Elas investiram durante anos na internet. Eu não sei quantas vezes eu ouvi pessoas falando, eu não preciso de internet porque o contato com o cliente é mais eficiente. Olha, eu posso até entender que a filosofia de você ter um marketing direto é confiável para muita gente, sim. Já lidei com muito cliente que prefere que presencialmente eu vá até eles, e outros nem tanto. Mas se o seu embasamento de estratégia de negócio era voltado 100% para o meio físico, você foi uma das empresas que não superou a crise da pandemia. Porque você não tem estrutura para mandar nada, você não tem visibilidade na internet. Como é que você vai fazer isso do zero? E de onde você vai tirar esse dinheiro? De onde você vai tirar esse investimento? Você não vai tirar. Ou você se junta com outras pessoas, como muita gente fez, participa de lives, você não tem visibilidade, então você vai encontrar aquele seu amigo que tem uma presença de internet e você vai lá para vender o seu peixe. Só que isso às vezes nem é muito possível. Então teve empresa que simplesmente faliu, porque não observou isso. Mas isso é imprevisível. Sim, mas o marketing ele é uma estratégia que pensa no imprevisível também. O que pode acontecer? Mil coisas. Até coisas inimagináveis. Pode pensar em coisas até utópicas. E se uma invasão alienígena acontecesse? Mas isso é impossível. E se acontecesse? Aconteceria contingência, pessoas pensariam no impensável, poderia acontecer caos no país, poderia acontecer invasão de país, porque as pessoas estariam desesperadas, porque não seriam capazes de confiar nos seus governos em proteção. Veja que isso é uma invasão utópica, mas isso seria o potencial de uma guerra total, por exemplo. Até fatores que aconteçam no planeta vão influenciar. E veja bem, você tem que pensar em tudo que é percalço. Você não tem que pensar sempre num cenário ruim, sendo um pessimista. Mas você tem que considerar que nós temos cenários ruins. Aliás, somos seres humanos. E a história diz que tivemos altos e baixos. Altos e baixos. E sempre com uma situação. Então cabe você saber quando tem o alto e baixo. Está aí o seu pulo do gato. Se você sabe que deu certo e errado para uma empresa do setor semelhante ao seu, você já sabe que para cá não é uma boa, você já sabe que para cá é uma dica. Mas será que essa dica é boa? E aí você tem que estudar assim, acomodar, digamos, adequar. Se o que aquela estrutura, porque aquela estrutura pode ter acontecido num tempo diferente, pode ter acontecido de uma forma, de uma situação totalmente não pensada e funcionou como um ad hoc. Só funcionou para aquela situação. Será que vai funcionar para você? Às vezes não, mas pode ser uma dica, porque ela é um setor semelhante. Mas você não pode continuar
E ainda mais se você sabe que tem certas coisas que ficam defasadas. Então, criar novos mercados você não tem se você não souber sobre. Não tem como você criar.